Olá, meu irmão, minha irmã. No último dia das meditações nesse mês de novembro, agradeço pela perseverança, pelo compromisso. Te conhecendo um pouco mais, nós podemos amar, decidir amar as benditas almas do purgatório. E mais do que um sentimento de saudade, de luto que nós podemos ter para com entes queridos já falecidos, nós amamos, continuamos unidos a Ele em Cristo. E utilizando das graças que Deus mesmo nos pede que possamos distribuir, E através da nossa oração, através da nossa intercessão. Somos uma só comunhão dos santos. O povo que caminha nessa terra, as almas que estão padecendo no purgatório, mas também as santas almas do céu. Todos nós em comunhão, rezando, nos unindo, nos ajudando e principalmente adorando e servindo nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos com nossa oração, com coração generoso, nesse 30º dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que, a partir de agora, obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. 30º dia. Os últimos desejos do falecido. Os últimos desejos dos moribundos, aqueles que estão próximos à morte, são sagrados. Somos obrigados a respeitá-los. O Concílio de Trento recomenda aos bispos que observem cuidadosamente o cumprimento dos piedosos pedidos feitos pelos fiéis que partiram. Outros conselhos chegam ao ponto de privar de comunhão aqueles que se apropriam dos bens dos moribundos ou que não cumprem seus últimos desejos. Essas leis severas nos fazem entender como somos culpados ao privar o falecido de sua vontade, que ele queria ser cumprida após sua morte. Ai daqueles que lucram com a substância das pobres almas do purgatório. Eles os privam do alívio que teriam recebido, se tornam de certa maneira seus carrascos e responsáveis por seus sofrimentos. Deus não os absolverá tão facilmente. Que saibam bem disso, pois chegará o dia em que Deus pedirá um relato rigoroso das injustiças que nem lhes passa pela cabeça serem repreendidos. Provavelmente serão punidos ainda neste mundo por castigos temporais, e quem nos dirá a duração e o rigor das tristezas que terão que suportar na outra vida? A alma cristã, pense: será que seus pais, seus amigos, seus benfeitores não lhe fizeram no leito de morte recomendações piedosas? Será que não pediram verbalmente ou por testamento orações e missas? Será que não lhe imploraram lágrimas para que pensasse neles diante do Senhor? Será que você justificou a confiança que eles tinham em você? Será que você cumpriu plena e conscientemente todas as obrigações que eles lhe deixaram? Se não fez, apresse-se e pague essa dívida sagrada de justiça. Deve ser executado imediatamente esses desejos. Não apenas as vontades supremas dos mortos devem ser fielmente cumpridas, mas isso deve ser feito de maneira imediata, para não privar essas almas do alívio que obterão, nem das massas que serão celebradas por elas, nem das missas que serão celebradas por elas, nem dos presentes aos necessitados, lembrando-os de orar pelos seus benfeitores. Cada dia de atraso é uma falha pela qual somos responsáveis. Se entendêssemos o que são essas terríveis expiações do purgatório, em vez de atrasar a realização do que podem aliviá-las, nos apressaríamos em levar ajuda rápida e eficaz a essas almas, tão dignas de nossa compaixão, e algumas delas tão queridas por nós. Quantos herdeiros inconscientes merecem sérias reprovações por causa de sua negligência no cumprimento dos compromissos sagrados que contraíram com os irmãos que morreram. Instrua-se, somente as pessoas de confiança dê a tarefa de realizar seus últimos desejos. Deposite em mãos seguras as quantias para as boas obras ou celebrações de missas pela sua libertação após sua morte.
Esta é a única maneira de ter certeza de que seus últimos desejos serão realizados, a menos que você tenha a felicidade de pertencer a uma destas famílias cristãs, que com fé mantém o respeito devido à memória dos mortos, rezando por eles. Vamos para um exemplo concreto. Essa característica mostra que quem não realiza os últimos desejos dos moribundos, às vezes é punido. É relatado nos gestos de Carlos Magno que um capitão valente, cuja bravura era elogiada pelo mundo inteiro, chegou ao fim de sua carreira. Ele então chamou um de seus parentes, a quem era muito grato, e lhe disse: passei 60 anos a serviço do meu rei, sem nunca ganhar nada além do meu salário. Tudo o que resta na minha vida é o meu cavalo fiel, que me prestou tantos serviços. Quando eu der meu último suspiro, você o venderá e dará o valor aos pobres pelo alívio da minha alma. O parente prometeu que assim o faria. Quando o capitão entregou sua alma a Deus, este homem, seduzido pela beleza e pelas qualidades do cavalo, guardou-o para si e não deu as esmolas combinadas. Metade do ano tinha se passado quando a alma do falecido apareceu para esse parente egoísta e infiel. Infeliz, você não cumpriu seu compromisso. Você é a causa de tudo o que tenho sofrido, pois minhas esmolas teriam me salvado. Saiba que sua conduta será punida com morte imediata e uma punição muito especial lhe está reservada. Você arcará com sua pena devida e não só isso, mas sofrerá em meu lugar tudo o que eu teria de sofrer para a satisfação da justiça divina. O parente ficou assombrado pela ameaça e, querendo colocar sua consciência em ordem, se apressou em cumprir os últimos desejos do falecido. Fez tudo o que pôde para evitar os raios. Ele não pôde, no entanto, evitar a morte que lhe tinha sido anunciada e que ocorreu logo após ele ter cumprido os desejos do falecido. A injustiça e a ingratidão para com os mortos são odiados por Deus e acarretam sua santa ira neste mundo e no próximo. Apressemo-nos em reparar nossas injustiças em relação aos falecidos, se tivermos cometido alguma falta. Meu irmão, então, minha irmã, quando nós estamos diante da morte de alguém, uma morte imediata, uma morte de fato próxima, nós precisamos de algum modo ter o coração unido a Cristo. E é isso que vai nos fazer verdadeiramente desapegar dos bens que nem é da gente, ainda é daquele moribundo. Ou seja, muitas vezes nós estamos pensando tanto em herança, ou estamos esperando tanto uma herança, que isso nos tira a visão do céu, isso nos tira a perspectiva que aquela alma talvez tenha de, através de ainda da sua herança, do que restou de suas obras nessa terra, utilizando-as para a misericórdia, utilizando-as para as obras de misericórdia, utilizando-as para a esmola, ela ainda busca alcançar a misericórdia de Deus, e principalmente a caridade que perdoa tantos pecados, e principalmente pecados, aqui nós estamos falando de pecados veniais, dessas penas temporais que é pagadas no purgatório. Então que tenhamos essa generosidade de não nos apegar a bem de nenhum ente querido, mesmo que seja, herança por direito, mas se ele fez um pedido, e principalmente um pedido, como o próprio Abade ele vai nos dizer, um pedido piedoso, não é tudo que um moribundo vai pedir que a gente sai fazendo, mas de fato aquilo que é benéfico para a alma dele, principalmente como um último desejo, antes de sua morte. Então que nós possamos verdadeiramente cumprir, dentro das nossas possibilidades, claro, mas sempre com a consciência limpa com relação a isso, e nunca tomar posse ou pegar algo que não é nosso, principalmente questão financeira, questão de riquezas, questão de posses. Então, possamos verdadeiramente, e não só porque ele nos pediu, quem sabe é uma boa pessoa, mas ela ainda, de algum modo, queria deixar muita coisa para nós, mas a gente percebe que não é necessário, que nós poderíamos utilizar essa riqueza dela para com a alma dela. Então, colocar missas para ser rezadas na intenção, oferecer essas riquezas de algum modo como obra de caridade, como ajuda aos pobres, uma ajuda à igreja, enfim, e de algum modo aplicar esta obra, os méritos dessa obra, à alma do falecido. Nós podemos também tomar essa decisão, não se esqueçam,
Vamos fazer então nossa oração final. Não permita, meu Deus, que uma negligência culpável me faça fracassar em meus deveres de justiça para com os mortos. Seus direitos são sagrados, seus últimos desejos também serão sagrados para mim. Cumprirei plenamente todas as obrigações que eles me deixaram, porque os amo, e se puder, cumprirei imediatamente aquelas que eu tenha negligenciado por ansiedade, por minhas orações, para acelerar a hora de sua libertação. Jesus misericordioso, Maria, rainha do purgatório, seja auspiciosa e que eles descansem em paz no céu. Amém. Meu irmão, então terminamos, com a graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Abade Martin, ele traz mais alguns relatos, algum exemplo aqui para a gente refletir. Então eu vou continuar lendo, mas lembrando, que esse 30º dia nós terminamos com a graça de Deus, mais uma vez nos formando, conhecendo um pouco mais sobre a realidade do purgatório, possamos sim fazer o nosso compromisso, continuar nossas orações para os nossos entes queridos. Nesse exemplo final que ele vai nos trazer, ele vai dizer assim: um homem tinha 3 amigos, 2 deles lhe eram prediletos. Um dia ele foi acusado de um grande crime perante os tribunais, embora ele fosse inocente. Quem de vocês, ele disse aos amigos, quer me acompanhar ao tribunal e protestar em favor de minha inocência? O primeiro pediu desculpas dizendo estar ocupado. O segundo o acompanhou até a porta do tribunal, mas parou ali e logo voltou para casa tremendo, com medo do juiz. O terceiro, aquele em que o acusado menos confiava, entrou, falou a seu favor, testemunhou sua honra e inocência, e o fez com tanta convicção que o juiz não apenas libertou o amigo, mas lhe concedeu reparações. Neste mundo, o homem tem 3 amigos quando Deus o chama na hora da morte para julgá-lo. O dinheiro, seu amigo favorito, não vai com ele, o abandona completamente e não tem mais utilidade. Seus parentes e pessoas próximas o acompanham até o túmulo, jogam para ele um pouco de água benta na última despedida e voltam silenciosamente para suas casas. Suas boas obras, o terceiro amigo, aquele com quem talvez ele menos tenha se preocupado em vida, é tudo de bom que ele realizou pelo amor de Deus. Somente suas boas obras lhe permanecem fiéis, o acompanham perante o Senhor, procedem-no, falam a seu favor e obtêm para ele perdão e misericórdia. As almas cristãs em seu testamento não hesitem em fazer doações para obras da igreja e vocês terão amigos dedicados que abrir-se-lhão as portas do céu. Algumas revelações sobre o purgatório. Antes de entrar no paraíso, as almas dos eleitos passam por uma média de 30 a 40 anos no purgatório. Após a morte, cada alma passa por um julgamento particular. Em um instante, passa diante deles todos os detalhes de sua vida terrena. Com exceção dos casos de uma preparação rara, ou se ela morreu em amizade com Deus, ela mesmo se colocará neste lugar de purificação. Na verdade, ela não pode ficar face a face com a divina majestade se ela não estiver absolutamente pura ou purificada. Durante o julgamento particular, alguns veem apenas São Miguel e seu anjo da guarda, mas já é o pedaço maravilhoso do céu. E a impaciência de finalmente apreciar a visão de Deus e de seu paraíso se transforma em um verdadeiro martírio quando vão para o purgatório. É certo que no purgatório as almas mantêm uma forma humana e as partes do corpo humano que foram contaminadas por pecados não expiados tornam-se incandescentes no fogo da purificação. À medida que são purificadas, as almas do purgatório se elevam a lugares menos dolorosos. Existem 3 andares no purgatório, e dentro de cada um, muitos níveis. O purgatório inferior ou o grande purgatório estão muito próximos do inferno. A diferença com o inferno é que a alma não se revolta contra Deus, não se desespera e não deseja sua desgraça para os mortos. Pelo contrário, agradece a Deus por tê-la salvo, apesar de suas falhas, e ora para que seus parentes sejam convertidos.
Durante essa possível permanência no grande purgatório, as almas dos eleitos não podem tirar proveito do alívio oferecido por parentes ou amigos da terra, exceto no dia dos mortos. Por outro lado, no purgatório comum, as almas se aproveitam dos alívios oferecidos pela terra, mas sob a condição expressa de que, durante a vida, elas mesmas tenham sido caridosas com as pobres almas do purgatório. A justiça obriga esse fato. Meus irmãos, então, conhecer um pouco mais o purgatório é verdadeiramente fazermos um ato de fé, né? Crermos. Verdadeiramente nós, se não morremos em santidade, todos unidos a Cristo, nossa missão é viver em estado de graça, mas se não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós precisaremos amá-lo. E precisamos, depois dessa vida, ainda nos purificar para poder amá-lo. Então, que tenhamos essa certeza e, principalmente, o ato de misericórdia, de fazer o que nossos entes queridos desejam no final da vida, mesmo que seja coisa simples, né? Mas também, principalmente, rezar por eles, oferecer os bens temporais para o sufrágio dessas almas, né? Por obra de misericórdia, principalmente através da principal oração da igreja, que é nos unir a Cristo na Santa Missa, no Santo Sacrifício. Possamos então, através da fé, crermos e perseverarmos cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que as benditas almas do purgatório, pela infinita misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.